Etiologia da disfunção valvar é realmente importante. Insuficiência mitral de etiologia atrial é algo que você tem domínio. Eu sou o Thiago Bignotto e vamos para mais um Clique Valvar, insights diretos e práticos para você usar no seu dia a dia. Compreender detalhes da anatomia das valvopatias pode parecer um assunto que não agregaria muito no nosso dia a dia. Mas determinadas disfunções valvares, esse passo é fundamental para, além de entender bem a doença, propor um tratamento com impacto positivo na curva de mortalidade. A insuficiência mitral talvez seja o maior expoente desse espectro, em que a etiologia do acometimento muda toda a história. Quando vemos o envolvimento direto dos folhetos e/ou cordas tendíneas, classificamos como primária, e a conduta intervencionista é clara na presença de sintomas ou queda da fração de ejeção. No entanto, quando vemos que as causas para a regurgitação valvar estão fora desses elementos anatômicos, sendo, portanto, secundário ao remodelamento ventricular, a dinâmica da intervenção muda um pouco, sendo analisada a priori apenas após plena otimização terapêutica para um possível quadro de insuficiência cardíaca com queda na fração de ejeção. Ao estudarmos melhor esses indivíduos, enxergamos subtipos de disfunções secundárias que poderiam nos guiar de forma diferente quanto à terapia e história natural da doença. A dilatação simétrica do ventrículo esquerdo teria uma apresentação diferente dos quadros de acometimento assimétrico, clássico em quadros de etiologia isquêmica. Recentemente, passamos a acompanhar na literatura a descrição de um tipo diferente de envolvimento valvar, a insuficiência mitral funcional, mas de etiologia atrial, secundária à dilatação dessa cavidade em quadros principalmente de fibrilação atrial permanente de longa data. É um espectro recente da avaliação dos quadros de insuficiência cardíaca, enquanto o paciente com etiologia funcional secundária à dilatação ventricular preenche mais o critério de IC-FER, os pacientes com perfil de insuficiência secundária à dilatação atrial preenchem mais o critério de IC-FEP, com disfunções diastólicas de grau avançado. Aqui já começamos com alguns pontos controversos que merecem a nossa atenção. Curiosamente, esses pacientes que desenvolvem regurgitação mitral aparentemente não apresentam impacto significativo no ventrículo esquerdo com relação à sobrecarga de volume. O diâmetro sistólico final não costuma sofrer impacto em um acompanhamento de até 2 anos, principalmente quando a intensidade da regurgitação não for maior do que moderado. Outro dado interessante é que a progressão para volumes regurgitativos maiores foi incomum nesse acompanhamento. Mais do que isso, houve substancial regressão da disfunção valvar em casos que tiveram revertida a fibrilação atrial, principalmente em indivíduos jovens e com função atrial ainda preservada. Observando o impacto na mortalidade, a insuficiência mitral de forma isolada e também sua evolução, aparentemente não teria impacto relevante, sendo mais direcionada à disfunção diastólica em si. Em torno de 1/3 dos pacientes com essa alteração valvar preenchiam critérios diagnósticos para IC-FEP. E ainda foi observada uma taxa de novos diagnósticos de quase 10% ao ano, indicando alto risco desse diagnóstico ser responsável pelos desfechos nesse grupo de pacientes avaliado. É interessante que apenas uma pequena proporção desses indivíduos, no máximo 15%, desenvolvam hipertrofia excêntrica, desafiando o raciocínio fisiopatológico padrão, mas talvez o tempo de acompanhamento desses casos tenha sido decisivo nessa compensação adequada ao longo do acompanhamento clínico. Atualmente, entender a insuficiência mitral funcional de etiologia atrial ainda é um grande desafio, pois não está claro se estamos lidando com uma valvopatia em si, uma disfunção diastólica avançada, sendo a valvopatia um simples marcador, e se uma possível miocardiopatia atrial deva ser o foco nas nossas próximas investigações. Bom, era isso. Aproveite para ler mais sobre esse e outros conteúdos no nosso site do The Valve Club. Deixe sua opinião, comente e tire as suas dúvidas. Um grande abraço e até a próxima.